Bem-vindos à nossa terceira aula na psicologia adleriana. Meu nome é Fernanda Lee e essa terceira aula é uma continuação da aula 2. Então, se você está chegando agora no canal, ou chegou aqui por causa da psicologia adleriana, eu recomendo que você assista a série em ordem, porque a maneira que eu estou colocando essas aulas é para que a gente possa construir o nosso conhecimento. Então, a aula 1 foi o contexto histórico e social da época que Adler chega e se apresenta, e a aula 2 eu iniciei os 10 elementos, os 10 princípios básicos da psicologia individual. Então, a aula 2 ela vai tratar dos seres sociais, do termo holismo, do que significa interesse social, que é o princípio 4. 3, e o princípio 4 é a psicologia de uso. Então, agora nós vamos dar sequência e falar sobre o quinto princípio, que é o princípio da superioridade. Então, quando entendemos que Adler é o psicólogo, psiquiatra, oftalmo, e também médico, entendemos que ele está aqui num campo de ajudar as pessoas a atingirem saúde. Adler tinha um termo muito interessante também, ele falava que todo terapeuta é um educador, todos os pais são educadores, então toda a abordagem dessa psicologia, é uma psicologia psicoeducacional. Ela está aqui usando as bases psicológicas para ensinar as pessoas a viverem melhor, a se olharem, a tentarem descobrir certos obstáculos ou certos padrões que não estão ajudando. Então, ela vem por meio da psicoeducação, o profissional ajudar o paciente, o cliente, a pessoa a poder se superar. Então, o quinto princípio é da superioridade. Muita gente não sabe, mas quem cunhou esse termo de complexo de superioridade, complexo de inferioridade, foi o Alfred Adler. Então, essa abordagem aqui é uma abordagem muito interessante para falar sobre um tema muito atual, que permeia nas escolas, na nossa vida, e também nas clínicas, né, nos consultórios terapêuticos. Então, na verdade, quando Adler cunha esse termo de complexo de superioridade e complexo de inferioridade, ele está dizendo que a busca de todo ser humano é a busca pela autorrealização. Desde que nascemos, passamos por observar as pessoas à nossa volta. Então, uma criança observa o seu ambiente, talvez ela seja a primeira criança a chegar na família, ela olha para os adultos, vê que os adultos são maiores, pode despertar aí um senso, eu sou menor do que eles, então simplesmente a criança se sente inferior, ela pode desenvolver um sentimento de inferioridade, isso me faz sentir ruim, então agora eu quero me tornar superior a esse adulto e vai tentar compensar, fazendo de alguma maneira algo contra o que o adulto está pedindo, ela vai buscar se encontrar e superar esse sentimento, e de inadequação, através de um mau comportamento. Então, não vamos entrar assim muito em detalhe, porque eu quero que vocês entendam um conceito bem explicadinho, para depois a gente colocar em outros contextos. Então, a, a- nós queremos sempre nos melhorar. Quando as pessoas que não entendem a psicologia adleriana, não leram os livros, não fizeram nenhum tipo de educação formal, seja um bacharelado, uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, não entendem exatamente o que é essa teoria. Eles falam que o Adler busca poder. Adler não busca poder. Ele busca, ele acha que o ser humano está sempre querendo se superar. E essa superação, ela acontece de uma maneira consciente ou inconsciente, nós queremos sempre nos melhorar. Acontece que existem maneiras de fazer isso. Podemos nos superar de uma maneira construtiva, ou seja, eu me superando, eu vou ler, se eu não sei algo, eu vou buscar nos livros, eu vou buscar perguntando para um professor ou um mentor que eu tenho confiança,
E nisso, a minha falta de entendimento vai se tornando um ganho de conhecimento, e aí eu vou passar isso para frente. Então, eu posso usar essa superação de uma maneira construtiva, ou posso passar de uma maneira destrutiva, que a gente tem muitos exemplos aí, a gente sabe como isso funciona, né? A pessoa quer ser o melhor, é o único, é o mais forte, são usados alguns adjetivos superlativos para a pessoa sentir superior, quando na verdade ela está simplesmente tentando é, colocar aqui algum sentimento de falta nela. Ela não está buscando ajudar o próximo, ela está buscando a tirar dela esse sentimento de incapacidade. Então, o Adler, a hora que ele fala em superioridade, ele está falando na pessoa se superar. Todo ser humano quer buscar essa superação para a autorrealização. Queremos sempre nos melhorar e ser superior a nós mesmos. Hoje será melhor do que ontem, e amanhã será melhor do que hoje. Essa é a ideia de Adler. Acontece que naquela época, naquele contexto social, ele encontra Maslow, e Maslow, na verdade, encontra Adler. E Maslow vai buscar conhecimento na psicologia de Adler e desenvolve a sua própria teoria, que é essa aqui da pirâmide de Maslow, na qual ele tem aqui embaixo as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima, até chegar nas necessidades de autorrealização. Nós estamos sempre tentando nos superar. E quando a gente percebe lá no topo a autorrealização, essa é uma grande influência de Adler no trabalho de Maslow. Essa ideia de superioridade pode ter uma conotação individualista, mas nos escritos originais, a palavra que foi usada por Adler era Volkenmeinheit. Eu não falo alemão, mas se eu pudesse interpretar essa palavra, eu acho que seria isso aqui, tá? Então, quando a gente lê os estudos de Dubelli, de 97, na página 6, a gente vê aqui que ele fala o seguinte: a tradução dessa palavra em alemão, Vollkommenheit, é completude. É isso que significa essa palavra, completude. Mas também pode ser traduzida como excelência. Em inglês, na sua tradução, foi considerada apenas a segunda tradução, apenas a busca pela excelência. Então, a delimitação da busca pela excelência tornou-se a busca pela superioridade. Mas, se pensarmos bem, tudo vem da busca pela completude. E aí ele diz que tudo faz parte da vida, em geral, é essa completude. Então, se, por exemplo, nós temos uma criança que vai crescendo, vai passando pelas fases da vida, chega à adolescência, a um jovem adulto, depois a um adulto mais maduro, começa a entrar em outras fases da vida que sejam mais maduras, até chegar lá no fim da vida, se Deus a permitiu viver tantos anos assim, completam todas as fases da vida, esse ser está buscando ao longo da sua existência, está buscando ser completo. Talvez queira ter excelência em várias partes da vida, ter relacionamentos saudáveis em várias áreas da vida, e ele chega até a fazer uma analogia com uma flor. Uma flor também é assim. Qualquer coisa que cresça, qualquer forma de vida, se esforça para alcançar a sua completude. E usar a palavra perfeição não está certo, porque o ser não se esforça e não se pode dizer que é perfeito, porque o que é um ser perfeito? Quem conhece alguém que é perfeito? Ninguém conhece ninguém que é perfeito. Então não existe. Não tem como a gente falar que estamos buscando a nossa perfeição. Nós estamos buscando a nossa completude. Então é uma busca muito básica e muito verdadeira, que é possível ver isso no ser humano, é possível ver isso até
nas coisas vivas da natureza, que está sempre buscando o seu ciclo de completude. E eu acho que isso não só é muito poético, mas ele é muito útil para a nossa vida. Porque você imaginar que você quer ter uma vida perfeita é uma vida de muito fracasso, porque não existe a perfeição. Mas se você pensar numa vida de completude, nós vamos buscar agradecer tudo aquilo que já conquistamos e perceber que aquilo que ainda não conquistamos, os nossos desafios, os nossos obstáculos, como uma forma de superar para poder crescer e se tornar mais completo. Não é muito mais saudável pensar assim? Então, isso só reforça o que não é a perspectiva de Adler. Ela não é uma perspectiva, uma psicologia individualista, não é só o interesse próprio, eu quero me superar, eu quero ser superior a vocês, eu quero ser a melhor. Não é nesse sentido que Adler escreve. Então, ele busca sanar somente as próprias necessidades, e isso, para Adler, não é saudável. Um ser humano egoísta, que não tem a capacidade de compartilhar, de ver a necessidade do outro, de conseguir escutar de forma empática, é um ser que não dispõe de saúde mental. Mas buscar a completude no equilíbrio do interesse pessoal e no interesse coletivo, nós temos aí então saúde mental. A busca por essa superioridade, que entendemos que essa superioridade é nós nos melhorarmos para oferecermos o nosso melhor, a nossa completude para os outros, então tem um equilíbrio de interesse pessoal e interesse social, mas sempre na ideia de completude. Então, a busca por essa completude, que na verdade é chamada de busca pela superioridade, é uma busca pela autorrealização. E nós, então, podemos fazer isso de duas maneiras. Então, eu trago aqui no painel aqui para vocês. Nós focamos no interesse pessoal, eu quero ser melhor do que os outros, então eu vou ler, eu vou me esforçar, eu vou não compartilhar nada que eu aprendi, porque se eu compartilhar algo que eu aprendi, alguém pode fazer a mesma coisa que eu, né? Esse é o interesse só pessoal. E pode ser focado no interesse coletivo. Eu estudo, eu me melhoro para entregar para vocês qualidade, informação sólida, ética, baseado em estudo científico, baseado em literatura já publicada, para vocês aprenderem e crescerem também. Então, quando eu cresço, vocês crescem também. E nessa busca pela completude pode haver uma compensação, que é o esforço para se melhorar nas áreas que são percebidas como fracas. Como disse o filósofo existencialista Nietzsche, ele diz: o que não me mata, me fortalece. Então, a gente pode entender que essa compensação, de compensamos algo, a compensação não é necessariamente uma coisa ruim. Ela pode servir para ver as nossas falhas e a falta para que possamos nos esforçar para poder completar o que falta, completar alguma tarefa da vida, para que possamos assim seguir em frente mais fortes. Numa situação ideal, os indivíduos esforçam-se por superar as suas deficiências, seja ela física, emocional, intelectual. 2, nós nos esforçamos como uma atitude de interesse social. Ou seja, para eu fazer esse vídeo aqui, tive que ler, tive que montar, tive que parar algumas horas, pensar como é que eu vou fazer aula 1, aula 2, como é que isso vai fazer sentido, como é que isso pode ser entregue de uma maneira que as pessoas compreendam sem se sentir sobrecarregados com tanto material que existe. Então, pode ser uma atitude de interesse social. Nós nos esforçamos para oferecer para os outros. E o terceiro é completar-se ou aperfeiçoar-se. Então, nós podemos também nos esforçar, ter essa situação ideal, né, de ter um esforço de superação para poder se melhorar. Eu vou à academia quase todos os dias, mas eu vou para a academia
para que eu possa desenvolver músculo, para que eu possa me sentir bem, eu possa movimentar o meu corpo de uma maneira que eu não tenha dores e eu possa sentar aqui e trabalhar na frente do computador por muitas horas, sem me sentir de alguma maneira cansada ou esgotada. Então, me ajuda muito. Então, quando eu estou nesse terceiro ponto de completar, se aperfeiçoar, é aperfeiçoar o corpo, aperfeiçoar a mente, aperfeiçoar a alma, né, fazendo algum estudo, alguma caridade. Então, nós podemos nos esforçar dessas três maneiras. Daí nós temos um autor, Watts, em 2012, que argumentou que o interesse social adleriano e a busca pela superioridade são fundamentais para a psicologia positiva. E ele usa realmente esse termo, psicologia positiva, apesar do fato do trabalho de Adler permanecer em grande parte não reconhecido na disciplina da psicologia positiva. Dizem muitos livros aqui sobre a biografia de Adler que Adler foi realmente o precursor da psicologia positiva. Um grande otimista, alguém que focava no ver o bem nos outros e as virtudes dos outros, e de alguma maneira, na psicologia positiva, a gente não vê Adler, ou o nome, a literatura de Adler, nessa filosofia de vida. Mas, de toda forma, tem muito mais para falar sobre superioridade, complexo de superioridade, mas eu vou deixar isso para as próximas aulas, porque o objetivo de hoje é apresentar os princípios dessa psicologia adleriana, tá? Então, com isso, passamos aqui para o nosso sexto princípio, que é fenomenologia. É uma palavra grande, né? Fenomenologia. E a esse ponto você deve estar se questionando qual a linha filosófica de Adler. Será que ele era um existencialista? Será que ele era um psicanalista? E aqui, de novo, voltamos para a literatura e vamos considerar o Adler muito consistente com a fenomenologia. Então, vamos olhar um pouquinho a etimologia desta palavra? Então, quando eu vejo fenômeno, né? Então, dessa palavra aqui, fenomenologia, a gente pode pegar fenômeno, que é a descrição dos fenômenos manifestados na experiência aos sentidos. Quais são os nossos cinco sentidos? Nossa visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, e é assim, esses sentidos é a maneira que nós percebemos o mundo. Nós captamos os sinais do mundo através dos nossos sentidos. E, no entanto, as nossas experiências são muito mais ricas do que meras sensações. Nós atribuímos significado a ela. Um exemplo disso, um exemplo muito interessante aqui em casa, é que minha filha, quando ela era pequena, ela ouvia a minha voz e ouvia a voz do pai. Então, você tem aqui o aparato auditivo captando as ondas sonoras. E aí ela um dia disse para ele: por que você está gritando? Ele não estava gritando, ele simplesmente tem uma voz muito grossa e ele fala muito alto, e aquilo foi percebido por ela como um grito, aquilo que, de uma certa maneira, a incomodava. Então, não só nós captamos as ondas visuais, sonoras, os cheiros, os aromas, mas damos um significado a ele. A voz alta e a voz grossa, para ela, tinha um significado. Tá alto demais, isso me incomoda. Para o meu filho, isso não incomodava, isso nunca incomodou, ele nunca chegou a falar nada. E quando perguntamos, não, tá tudo bem. Então, a mesma voz captada por dois indivíduos diferentes, duas crianças diferentes, mas interpretadas de duas maneiras diferentes. Ou seja, algo acontece e cada pessoa vai usar os seus aparatos perceptivos para captar e interpretar esse fenômeno. Por exemplo, a pandemia foi um fenômeno. Foi bom? Foi ruim? Na psicologia adleriana, a gente chama isso de um evento. Um divórcio, ele é bom, ele é ruim? Aquilo é um evento. Alguém sofre, cai e rala o joelho. Aquilo é um evento.
Um aluno vai fazer a prova e bomba na prova e não passa de ano. Aquilo é um evento. Mas como assim, Fernando? Isso é um desastre. É porque nós colocamos um significado naquilo. E se tivesse um outro significado? Que se acontecesse com uma outra pessoa, será que poderia ter um outro significado? Sim. Para algumas pessoas, quando aconteceu o 9/11, para algumas pessoas aquilo foi o fim do mundo, se jogou lá de cima do prédio e se suicidou. Para outras pessoas, elas conseguiram, sobreviver e conseguiram transformar sua vida. Inclusive, o grupo de mulheres saiu desse evento, não deixa de ser uma tragédia, né? Claro, foi horrível, não foi nada bom. Foi um evento que quem não tem coração não vai ter nenhum tipo de. Vai ter uma apatia ao que aconteceu. Quem tem coração, claro, aconteceu um evento e aquele evento é uma tragédia. E essas mulheres saíram, e acabaram, depois que se superaram, trabalharam todos os seus traumas, as suas perdas, as suas dores, acabaram transformando essa dor em ajuda e empoderamento a mulheres no Oriente Médio. Foram até lá, foram visitá-las, foram trabalhar junto com elas. Meu Deus, como pode alguém que se suicida e alguém que sai dessa situação e transforma não só a si mesmo, os outros? Este é um exemplo maravilhoso entre interesse pessoal e interesse social em equilíbrio. Eu me supero de alguma coisa muito ruim, seriamente ruim, uma tragédia, que você fica imaginando se acontecesse com você, o que que você faria? Não dormiria à noite, né? Mas, gente, é possível dar um significado novo. E vai depender de cada um e de cada aparato biológico também. Algumas pessoas têm certas tendências ao otimismo, outras ao pessimismo, mas, enfim, é essa combinação única que faz com que nós possamos ver um evento, algum acontecimento, e poder transformar a partir da nossa transformação. Então, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente para esse evento, dependendo do que ela escutou, do que ela viu, do que ela experienciou, e chegou numa conclusão única. Eu vou colocar aqui um GIF para vocês, porque eu acho que a analogia mais clássica e direta e didática é essa aqui, ó, a gente imaginar que nós temos lentes. Então, para deixar isso ainda mais claro, é como se usássemos essas lentes pelas quais nós enxergamos o mundo, nós interpretamos as outras pessoas e também tiramos conclusões sobre nós mesmos. Então tá lá, ó. Você pode ter uma lente e de repente o seu terapeuta, o seu orientador, alguém te ajuda a levantar essa lente e falar: "Ah, peraí, o mundo não era assim tão escuro." Então, Adler era um médico, psiquiatra e um oftalmo, e a oftalmologia teve uma grande influência no desenvolvimento da ideia de lentes pela qual enxergamos a vida. E como nós já falamos algumas aulas atrás, é esse estilo de vida, a maneira que eu vou, então, me comportar no mundo e o que eu espero que o mundo seja na minha visão. Ahn, Essa é uma outra forma pela qual a teoria adleriana é distintamente pós-moderna e construtivista. Cada indivíduo constrói a sua realidade subjetiva. A lógica pessoal, então, essa lente, né, refere-se a esse raciocínio idiosincrático, né, idiosincrático que é uma combinação única de pessoas, de eventos, de biologia, de psicologia, ou seja, nós todos temos combinações únicas que, se olharmos o mesmo evento, teremos N diferentes interpretações. E nós usamos toda essa lógica pessoal, essa lente, para inventar e justificar o nosso estilo de vida e desenvolver assim a nossa personalidade. A lógica pessoal é subjetiva, embora possa haver grandes semelhanças, as particularidades de cada pessoa são únicas. Todas as vezes que estamos com alguém, estamos tentando enxergar, ver, sentir, ouvir
pela maneira que a outra pessoa vê, sente, ouve o mundo. Esse é o esforço que nós estamos fazendo para poder ajudar alguém, ok? Então, Adler, ele estava escrevendo sobre experiências de neuroses mais ou menos na mesma época e no mesmo lugar de Edmund Husserl, o fundador da escola de fenomenologia. Então, Adler influencia dois arquitetos chaves da teoria existencial moderna. Um deles é o Viktor Frankl e o outro é o Rollo May. O Viktor Frankl é muito famoso na logoterapia, que ele dá o sentido às coisas, né? E aí a gente começa a perceber, olha só a influência de Adler, atribuindo significado aos eventos, e vivendo uma vida com mais sentido. Muito interessante isso. Então agora nós vamos passar para o sétimo princípio, e esse é o princípio do determinismo suave. Você vai escutar bastante na psicologia de Adler este termo determinismo suave. Então, eu vim aqui apresentar esse termo para vocês e também esclarecer um pouquinho o que é isso. Então, de novo, vamos voltar um pouquinho no histórico e no contexto social daquela época, do começo de 1900, quando Freud acreditava que o passado era determinante. Você é assim por causa da sua mãe. É muito comum um psicanalista ir buscar a causa das coisas. O que aconteceu lá no passado que faz você ser assim? Igualzinho à sua mãe. Adler já acreditava num determinismo suave. O que isso quer dizer? Sim, a sua mãe contribuiu para você desenvolver esse senso de incapacidade, essa inadequação que você tem, mas você também se apegou a isso a um ponto de acreditar e viver a vida como se nunca mais pudesse mudar. Isso é um determinismo suave, ou seja, algo aconteceu no seu passado, você traz isso na tua bagagem de vida, mas será que ele é necessário estar com você ou você decidiu se apegar a isso porque você tem um ganho secundário? Ou porque você nunca parou para pensar sobre isso? É, sua mãe, ou você não é capaz ou não quer perdoar o passado. Para você faz parte da tua identidade se apegar a essa ideia, porque ou eu vou me culpar, que eu não quero mudar, ou eu culpo a minha mãe, muito mais fácil, culpa a minha mãe. Eu só tô dando um exemplo, coitada da mãe, nada a ver com a mãe, mas pode ser o pai, pode ser padrasto, pode ser alguém na tua vida, o teu chefe, um ex-namorado, algo que aconteceu no teu passado que você não consegue se livrar dele, você vai trazendo e revivendo essa mesma situação e contando a mesma história que você é assim, porque isso aconteceu no seu passado e você não consegue se livrar dele. Então, para algumas pessoas é difícil, e aqui ninguém está falando, ah, você tem que mudar. Ninguém tem que mudar nada. Aqui é uma ideia de levantar aquela lente, sabe? Do óculos e falar, olha, tem uma outra maneira. Você gostaria de testar? Tentar? Estou aqui para te ajudar. É só isso que a gente faz, é apresentar. Quem decidiu é você. Então, lembra quando eu mencionei que na fenomenologia nós criamos a nossa realidade? Então, o determinismo suave é uma ideia desses múltiplos fatores. É a mãe, é o patrão, é o empregado, uma série de coisas que aconteceu lá no passado que influenciam o seu comportamento. O determinismo suave é esse ponto de equilíbrio entre o determinismo, causa e efeito, e o não determinismo, que não considera nenhuma conexão causal. É o acaso, é a sorte. Nossa, é assim porque Deus quer. Então, determinismo suave é o ponto de equilíbrio entre o determinismo, causa e efeito, e o não determinismo, que não considera nenhuma conexão causal. Deixa aí para a sorte tomar conta do seu presente. Então, não existe uma causa única para um determinado comportamento. Em vez disso, existem muitas influências ou fatores contribuintes. Adler acreditava na influência do ambiente, as características hereditárias, mas não no determinismo. Adler acreditava que os indivíduos eles escolhem livremente, como se fosse um menu.
às vezes um menu limitado de opções comportamentais. Os terapeutas adlerianos, ou quem adere à psicologia adleriana, vai colocar responsabilidade nos indivíduos pelos seus próprios comportamentos. Embora seja possível que as pessoas não compreendam completamente as consequências de suas ações. Então, isso aqui é muito claro no livro A Coragem de Não Agradar, de colocar a responsabilidade no jovem, de que se você acha que você é assim, é porque você escolheu isso. É muito, muito interessante, é muito evidente esse senso de autorresponsabilidade. E aí Mossack e Maniati escrevem isso aqui. Eles dizem: as pessoas não devem ser culpadas, mas sim educadas. Daí vem o termo psicoeducação. Terapia é educativa, todo terapeuta é um educador. Então, Adler era muito esperançoso e otimista. Na primeira aula, vocês aprenderam que ele teve uma vida muito, muito difícil, cheia de dificuldades. Um menino que foi declarado perdido, que foi reprovado em um ano no ensino médio e que foi atropelado várias vezes por veículos na rua. E depois terminar como um dos pensadores psicológicos mais influentes de todos os tempos, como ele não poderia se tornar um otimista? Alguém que acreditasse no positivo na vida. Então, ele mesmo teve uma história de superação. E essa é a ideia da superioridade. Ele se melhorou, ele não viu as doenças, as dificuldades, o trauma, a morte do seu irmão como fatores deterministas de uma vida fracassada, mas sim de superação. Inclusive, gente, eu não sei, por algum motivo, calhou de logo antes da aula, eu recebi um vídeo de uma pessoa que teve uma história de superação. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu achei muito interessante. Eu vou colocar o comecinho dele aqui, para vocês verem que é uma teoria de que o nosso passado não determina o nosso futuro. Então, deixa eu compartilhar Eu aqui. nasci morta, mas Deus se deu ao trabalho de soprar de novo. E minha mãe falece na mesa, mas ela infelizmente não resiste. O sonho da minha mãe era ter uma menina. Ela chega no hospital, eu tô sentada, né? Eu nasci pelas pernas, cordão enrolado no pescoço, uma complicação. E minha mãe falece na mesa, precisa ser reanimada. E nisso, quando eu nasci morta, sem nenhum sinal de vida aparente, mas Deus se deu ao trabalho de soprar de novo. E com isso, minha mãe volta depois, passa um tempinho, ela fica em estado grave, mas ela infelizmente não resiste, parte no mesmo dia com 21 anos de idade. Então ela vai embora muito jovem, eu fico internada por 3 meses, e quando chega o dia da minha alta, meu pai vai pra casa, e aí ele encontra com a minha tia, que é a esposa do irmão dele. E ela olha pra ele e pergunta, cadê a menina, né? E ele fala, ela vai ficar no hospital. Ele realmente me deixa pra adoção. E a minha tia se torna minha mãe. O meu pai, ele me culpou pela morte da minha mãe. Se você não tivesse nascido, ela não teria morrido. E meu pai, ele tinha muito problema com o alcoolismo. Então, quando minha mãe partiu, ele decidiu partir também. E com 13 anos, ele lembrou do meu aniversário pela primeira vez. E ele me deu parabéns. E aí ele falou assim, me pede qualquer coisa. E eu falei assim, eu só queria que você fosse meu pai. E ele falou assim, tá bom. E eu jogava futsal, e aí naquele dia, naquela semana ele foi no meu treino, ele foi me buscar na escola. A gente tomou refrigerante de laranja sentado na calçada, a gente comeu bolo de cenoura, eu descobri que era o favorito dele e o meu também. Então eu conheci meu pai, cara, eu tive meu pai por uma semana. Ele realmente me deu o presente que ele prometeu. Mas no outro sábado ele teve uma recaída, ele bebeu em um dia tudo que ele não tinha bebido em uma semana. E ele me chamou num domingo de manhã, na casa dele, era o mesmo quintal, e ele me chamou e ele pediu colo. E ele deitou no meu colo e ele falou assim, eu acho que agora eu posso dizer. E eu perguntei o que, ele falou, eu te amo.
E eu fiquei em silêncio. Eu não sabia o que responder. E ele falou assim: eu entendo o seu silêncio, porque eu passei 13 anos calado. E aí eu vi que o lábio dele estava roxo, ele estava gelado. E eu cobri meu pai. Eu consigo entender que me deixar no hospital foi a maior prova de amor que meu pai poderia ter me dado. Porque tudo que ele tinha ali era raiva, luto, dor, ausência. Ele tinha tudo que eu não precisava. E todas as vezes que ele me culpou, na verdade, era um ato de desespero dele de tentar entender o que aconteceu. Eu consegui entender que não foi só eu que perdi a minha mãe. Ele também perdeu o amor da vida dele. E a gente se encontrava numa mesma dor. A minha mãe Helena, ela me amou de um jeito, cara, que aceitar a condenação num determinado momento passou a não ser mais uma opção. E os meus pais, eles não foram... Eles tiveram pouquíssimo estudo, assim. E eles falavam que a única forma de eu ter um futuro diferente seria estudando. Ah, eu estudei. Eu fui a primeira pessoa da minha família inteira a terminar uma graduação. E depois comecei a voltar minha formação para esse fundo social mesmo. Já que eu fui resgatada tantas vezes, por que não resgatar? Eu escrevi um projeto chamado Água para Todos, que me levou a escavar um poço no sul do deserto do Saara, num país chamado Burkina Faso. E chegando lá, a gente escavou um poço, a gente construiu 25 hortas, a gente conseguiu alcançar 1.500 pessoas, calçando os pés das crianças, levando acesso à saúde. E nasce o Instituto Juntos Brasil. Juntos porque caminhar junto faz toda a diferença. E Brasil porque eu me reencontrei no caminho de volta para casa. Eu tive a oportunidade de, aos 29 anos, ser listada pela Forbes como uma Under 30. Então, eu estou entre as principais lideranças de impacto do mundo. E é muito legal que eu escrevi um livro, né? Ele se chama Quando o Simples se Torna Extraordinário. E eu procurei pela família da minha mãe, 29 anos depois. E eles me contaram que quando ela ia pro trabalho, ela voltava pegando doações de alimentos e roupas e ela distribuía para as famílias que moravam ali no entorno, sabe? Até ela chegar em casa. E ela conversava com o primo dela e ela falava assim: cara, eu tenho 2 grandes sonhos na vida. Um deles é ter uma menina e o outro é ter uma ONG para ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Olha só que interessante. Como ela transforma a vida dela de dor. Ela poderia muito bem nunca, nunca perdoar o pai dela, mas ela teve outras escolhas, né? Não tão amargas. Uma escolha de mais aceitação e transformar a própria dor dela nesse interesse pessoal e interesse social de ajudar os outros. Eu achei esse aqui um exemplo fantástico de transformação de vida para poder ajudar os outros. Então, volto aqui a falar que as pessoas não devem ser culpadas, mas sim educadas. Esse é o exemplo da Cleide Evelyn. Vocês gostaram? Achou que fez sentido? Como é que essa ideia, essa psicologia de Adler, mais de 100 anos atrás, é tão atual, não é? Bom, seguir aqui, estamos no nosso 8º princípio, e esse princípio é o estilo de vida. No livro Apostle of Freedom, de Botton, na página 51, eu trouxe aqui uma reflexão para pensarmos juntos. Ele diz que o estilo de vida é uma maneira de um indivíduo ver interagir com o mundo, consigo mesmo e com o futuro. E Adler acreditava que é o direito de todo indivíduo de ter uma vida criativa. Ele via essa apreensão profunda de qualquer tentativa de padronizar ou forçar as mentes humanas dentro de uma forma, ou então retirar delas esse senso de responsabilidade pessoal de cada ato. Então, isso está na página 51. Adler realmente acreditava que todos nós temos uma força criativa. E no caso aqui da Cleide, é uma força criativa da história dela, que ela decidiu usar e concluir que só faz sentido para ela. A gente pode se inspirar, pode adaptar, mas aquilo é algo individual. E a outra coisa que ela fez foi
tomar para si a sua responsabilidade de poder se superar. É muito interessante isso. Então, o estilo de vida, ele é a forma como as pessoas pensam sobre tudo, tudo. Sobre eu mesma no mundo, sobre o dinheiro, sobre a beleza, sobre a fama, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre tudo é o estilo de vida. Estilo de vida não é a etiqueta da roupa que você veste, o carro que você dirige, o bairro que você mora. Estilo de vida é o movimento único com a sua criatividade na vida. E por volta dos 5 ou 6 anos é quando os adlerianos acreditam que o estilo de vida é formado, que é por volta da época em que a personalidade é formada. Cada um de nós cria o seu próprio mundo e então vive de acordo com as nossas regras criadas por nós mesmos. É como se a gente tivesse o tempo inteiro saindo pela rua e vivenciando situações na quais confirmem as crenças que nós já adotamos para nós mesmos. Se eu acredito que o mundo é um lugar seguro, bom, cheio de pessoas que estão aí para me ajudar naquilo que eu não sei, adivinha o que eu vou encontrar? Oportunidade de pessoas que vão me ajudar, eu vou filtrar muito mais um sorriso do que um rancor, eu vou procurar por pessoas pelas quais eu quero ajuda e eu também vou ajudar. Agora, se o meu estilo de vida é uma pessoa, eu acredito que o mundo é um lugar cheio de trapaças, de pessoas que são egoístas, que ninguém faz nada por ninguém. É, adivinha o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos lentes pelas quais enxergamos o mundo e saímos pela rua validando situações que confirmam as nossas crenças. Esse mundo, então, ele é extremamente subjetivo e ele é ficcional. E ele é ficcional por quê? Porque se baseia nas nossas crenças pessoais, implícitas e aquelas que são explícitas. Lembra da fenomenologia? A percepção, eu tenho a percepção de certos inputs sensoriais e eu vou dar um significado para aquele. Então, a vida não é cheia de fatos objetivos, ela é uma vida subjetiva. E isso nos leva a alcançar objetivos orientados para um futuro que direciona o meu movimento, o meu comportamento atual, para que eu possa alcançar essa meta. Se a minha meta é fazer com que todos me sirvam, talvez eu vou aí desenvolver algum tipo de depressão para que as pessoas continuem me servindo. Não estou falando que é isso, tá? Não é determinista, eu só estou dando um exemplo de como isso pode parecer. Se eu acredito que o mundo, a minha meta é ajudar as pessoas, eu vou acabar encontrando pessoas que vão me ajudar também. Eu vou encontrar oportunidades para qual eu vou estudar para poder oferecer o melhor para vocês também. Tem um exemplo muito legal numa das literaturas que eu li, que está no próprio livro de Adler, de 1931, na página 50, esse exemplo aqui para ilustrar esse conceito do estilo de vida, como uma história de 3 crianças que foram passear no zoológico pela primeira vez. Quando estavam diante da jaula do leão, um deles escondeu-se atrás da saia da mãe e disse: Mamãe, eu quero ir para casa. Já a segunda criança ficou onde estava, muito pálida e trêmula, e disse: Eu não estou nem um pouco, nem um pouco assustada. O terceiro olhou para o leão e disse: Mãe, eu devo cuspir nesse leão? A moral da história é que os 3 filhos realmente se sentiam inferiores, mas cada um expressava os seus sentimentos à sua maneira, condizente com seu estilo de vida. Então, aqui só reforça que o estilo de vida de um indivíduo, ele é subjetivo, criado, consciente ou inconscientemente. Em termos contemporâneos, o estilo de vida é um esquema, é como se fosse aqui ó, um mapinha cognitivo. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu vou fazer. A tríade famosa da teoria
cognitiva, comportamental, do sentir, do pensar e do fazer. Então, quando criança, se você aprendeu que os homens são grossos, rudes, críticos, assustadores, provavelmente carregará esse esquema com você para o futuro. Às vezes você pode estar consciente dessa crença, mas também pode evitar estar perto de homens ou responder a eles de maneira fora da sua consciência. Talvez recebamos dentro do consultório alguns pacientes que, quando tem um chefe que é homem, pode ter uma performance diferente, pode trazer certos transtornos, obstáculos, dificuldades, que se fosse uma chefe mulher, seria diferente. Dá para compreender isso? Que sem querer, consciente ou inconscientemente, não porque está num campo misterioso, mas porque ele ainda não foi desvendado. Então, quando a gente senta com o terapeuta adleriano e ele faz todo um inventário, uma avaliação do estilo de vida, é possível desvendar certas coisas que não estavam ainda no campo do consciente. E assim que a pessoa vê o mapa, ela fala: nossa, é isso. Você consegue identificar, você consegue nomear o que é, colocar palavras aos seus sentimentos e perceber o padrão de comportamento por causa desta crença que você mesmo adotou e ainda não tinha essa consciência. O estilo de vida, ele inclui as suas crenças, esse modelo internalizado do seu eu real e do seu eu ideal, de como o mundo funciona, das suas convicções éticas pessoais, da sua compreensão da dinâmica entre as pessoas. O interessante é que o estilo de vida, ele vai influenciar a tomada de decisões profissionais, as respostas ao estresse, os comportamentos parentais, as escolhas de parceiros românticos, o estilo de conflito, pessoas que evitam, tem pessoas que são mais dominantes e tudo mais. Então, embora Adler geralmente evitasse tipologia, ele identificou 4 tipos diferentes de estilo de vida. Lembra que eu li aqui para vocês. Ele não queria, de jeito nenhum, colocar as pessoas numa forma, né? Ele tinha uma apreensão profunda de qualquer tentativa de padronizar ou de forçar as mentes do ser humano numa forma. Está escrito aqui, a gente entende que ele não quer padronizar. Porém, uma ideia para classificar certos padrões comuns entre as pessoas, ele conseguiu identificar 4 tipos. Então, nós temos um tipo que é o tipo dominador, esse aqui é um tipo agressivo, ele inclui esforços para dominar e controlar os outros, ele pode resultar numa compensação por medos, de desamparo, é muito ligado à ordem, às regras, e o interesse e os relacionamentos sociais, eles ficam em segundo plano, porque o que fica em primeiro plano, o que é mais importante, é planejar do jeito que ele planeja, acontecer do jeito que ele planejou, prever o futuro, né, tirar todo tipo de surpresa para que ele possa dominar do jeito dele. E um jeito de dominar é controlar. Muitas vezes, esse tipo dominante coloca a superioridade no sentido de ganhar, porque não gosta de perder, e se concentra excessivamente no interesse próprio. Será que você consegue encontrar pessoas que têm esse estilo de vida um pouco mais dominador? Será que é você? Será que é alguém que você conhece? Como é estar próximo de uma pessoa que tem esse movimento na vida, esse estilo de vida? A segunda tipologia de Adler é o estilo dependente. Esse é um estilo um pouco de mais submissão. Ele são pessoas que temem a responsabilidade pessoal e de tomada de decisões, então ele vai deferir ao outro a tomada de decisão, pode chegar a se vitimizar, e os tipos vitimizados, eles tendem a ver a vida como injusta.
Ah, mas eu abri mão, por que a pessoa não abriu mão quando foi a minha vez? Eu dei um presente, mas por que que ela não me deu um presente? Eu convidei, mas a outra pessoa não me convidou. Então, ela faz uma questão para manter a dependência e espera algo em troca, e nisso vê a injustiça. Eles se percebem sendo mais magoados, tratados injustamente e como não tendo muito poder para mudar suas vidas. Também como pode, né? Você está tão dependente de alguém e não podemos controlar os outros. Realmente fica uma situação um pouco difícil de viver interdependentemente. Lembra? Não queremos nem a codependência e nem a independência. Queremos a interdependência, que é poder operar junto com as outras pessoas, portanto, cooperar. A terceira tipologia é o evitativo. São indivíduos com esse estilo de vida tendo grandes problemas em assumir responsabilidades sociais. Eles têm aversão, temem problemas e decepções nos relacionamentos e eles acabam vivendo um pouco mais isolados. É um tipo evitativo. Vem chamar para uma conversa, ele até pode chegar a perguntar: tá tudo bem? Mas não quer realmente ouvir a resposta. Se o outro fala: não, não tá tudo bem, o evitativo vai parar a conversa aí. Não vai perguntar, me conta mais. Ele vai se esquivar e falar: opa, essa conversa está ficando profunda demais, eu quero evitar problemas e decepções, então eu vou ficar quieto. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou me distanciar. E aí temos o quarto tipo, que é um tipo socialmente útil, no qual é o ideal, né? Esses indivíduos sentem que têm um controle sobre as suas vidas e esforçam-se por fazer contribuições positivas para a sociedade. Então, são pessoas que procuram se melhorar e melhorar o seu ambiente. Esses quatro tipos foram desenvolvidos por Adler e depois tivemos outros autores que desenvolveram 14 tipos de personalidade, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem saber mais, escreve aqui nos comentários para eu saber o interesse de vocês e planejar aulas um pouco mais profundas sobre essas tipologias. Daí a gente vai entrar com a tipologia do bebê. Cadê o livro? Vamos entrar um pouco mais a fundo na tipologia do dominante. Temos aqui muitas e muitas tipologias muito interessantes, que nesse momento eu não vou conseguir puxar aqui do livro, mas eu sei que ele está aqui. Enfim, se você tiver interesse, escreve aqui e a gente volta a falar sobre eles. Combinado? Tá? Para a gente não estender muito a aula, agora eu fiquei curiosa, não consigo largar o livro. Larga o livro. Que aí você vai encontrar a tipologia certinha. Larga o livro. Tá bom, larga o livro. Depois eu vou encontrar as tipologias e a gente volta a falar sobre elas, tá bom? Deixa anotadinho aí na descrição, nos comentários aqui do vídeo. Bom, nosso nono princípio, eu adoro. Eu, particularmente, fui estudar lá na Alemanha as 5 tarefas da vida, que eu fiquei assim, fascinada com esse conceito de Adler. A teoria adleriana não é apenas uma teoria psicológica de um indivíduo, ela também inclui suposições sobre as demandas da vida de um indivíduo em relação à sua sociedade. Adler, ele acreditava que todos os indivíduos enfrentam 3 tarefas, 3 desafios de vida nessa interdependência, que são interrelacionados, interpessoais. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro é o trabalho. Nós temos a tarefa da vida do trabalho. Muitos pais falam: filho, a sua única tarefa na vida é a escola. A escola é um trabalho. Não deixa de ser uma maneira das crianças e dos adolescentes verem que há uma obrigação, algo que está sendo demandado deles. E como é que os nossos filhos, cada um deles, se vê frente a esse desafio das obrigações da escola?
Será que quando crescem vão ver o trabalho da mesma maneira? Querem, por exemplo, tirar nota 10 muito fácil, não colocam esforço, e aí chegam lá pelos 18, 19 anos e ficam atrás do computador achando que vão ficar milionários da noite para o dia. Então a gente começa a perceber que o estilo de vida, olha só, como ele se mantém muito uniforme. E um terapeuta adleriano vai ter esta visão de conseguir enxergar e ver esse padrão que às vezes nem a pessoa vê. Eu quero a vida fácil, eu vou pedir para alguém fazer minha lição, ou eu faço qualquer coisa, estudo muito pouco, mas eu tiro 10. E aí, será que ele tira 10 mesmo? Não tira? Passar no vestibular, não passa? Ou nem vai testar, né? Fazer o Enem, porque não quer fracassar, não quer se esforçar, e chega na vida, o trabalho é esse, quer ganhar fácil. E às vezes o ganhar fácil pode ser, eu vou ganhar na loteria, eu vou roubar para ganhar fácil, porque aquela pessoa ganhou e a vida é injusta, então eu vou pegar o que ela tem. Então, como é que nós vemos a tarefa do trabalho? Começando já desde a infância, desde a adolescência, até para o trabalho formal, aquele que trabalhamos e ganhamos o salário. Agora, essa tarefa da vida, ela também pode ser o trabalho como uma ocupação. Talvez as pessoas não ganhem monetariamente por causa que não tem uma carreira, não tem um trabalho, mas ela tem uma ocupação. O trabalho dela pode ser ajudar em casa, ajudar a família. É uma ocupação. Ela se torna tem um papel social importante. Pode ser um voluntariado também. Muitas e muitas mulheres não trabalham oficialmente com um salário em troca, mas elas se voluntariam e têm uma grande satisfação na vida. Então, todos esses são exemplos que entram nessa primeira tarefa, que é a tarefa do trabalho. Não tem ordem, tá? Essas tarefas da vida, elas podem acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. Eu estou dando aqui um exemplo do trabalho como a primeira, mas não necessariamente um bebê nasce, ele precisa ter um trabalho. O trabalho dele é crescer, e depois que ele começa a engatear, o trabalho dele é brincar. Então, a criança trabalha, mas trabalha de uma maneira a se desenvolver. Aí, o interesse pessoal. A segunda tarefa da vida são os relacionamentos sociais. Então, quando eu faço workshop sobre essas tarefas da vida, uma das perguntas que eu faço é assim: quem é o seu melhor amigo? E o que você faz para manter a amizade com esse seu melhor amigo ou melhor amiga? Então, as relações sociais é a segunda tarefa, e a amizade de alguém muito próximo é uma maneira de identificar o seu estilo de vida. Como é que você mantém uma amizade? O que você tem que abrir mão? O que você tem que fazer para nutrir essa amizade? O que é importante para você? O que foi importante para você em algumas amizades que não existem mais? Por que elas se romperam? Então, tudo isso conversamos, fazendo as perguntas corretas, conseguimos extrair das pessoas o estilo de vida por meio da amizade. Então, a segunda tarefa, relacionamentos, relações sociais. A terceira tarefa, essa é um pouquinho mais difícil. Ai, ai, ai. O que vocês acham que é? Então, a primeira é o trabalho, a segunda é relações sociais, a terceira, quem falou casamento? São relacionamentos românticos, intimidade. Então, a terceira tarefa é a tarefa da intimidade com um parceiro romântico, com um amor. Não necessariamente eu só vou usufruir e realizar essa tarefa se eu tiver um parceiro. Não, pode ser amor, dedicar amor a uma causa. Tem muitas pessoas que dedicam a uma religião, dedicam a alguma causa maior, um propósito maior, pode ser também. Mas o que a gente está falando aqui é a intimidade, quem te conhece mesmo. Quem te conhece no seu bom, no seu ruim, e você aí é forçado para um relacionamento de intensa cooperação e intimidade. Essa terceira tarefa é uma tarefa árdua, difícil, não é? Ainda mais que estamos falando aí uma taxa de divórcio de 50%. É bem complicado. Então, para não me estender muito, que a aula já está ficando longa, né? Eu vou continuar. É,
Depois, nos escritos de Adler, ele continua amadurecendo e desenvolvendo a sua teoria da psicologia individual, e ele desenvolve mais três tarefas. Ele fala da tarefa do self, então aqui temos a tarefa do eu mesmo, como eu, Fernanda, desde que eu nasci, passei a ser menina, filha, irmã, estudante, depois eu cresci, como eu me encontro nessa jornada de progressão e de autorrealização. É a tarefa do self. Como eu me cuido? Onde está o meu autocuidado? Eu curto a minha própria companhia? Eu saio para passear comigo mesma? Ou é coisa de louca? Eu converso comigo? Tem gente que manda, tem grupo de WhatsApp consigo mesmo. Você tem um relacionamento com você, com seu self. E a quinta tarefa da vida é a espiritualidade. É uma tarefa linda demais, porque Adler vai amadurecendo na vida, vai amadurecendo a sua teoria e começa a perceber que nós temos relacionamento conosco, com os outros, na escola, na vida social, na intimidade, mas também temos relacionamentos com o cosmos, com o mundo, com a natureza, com o ar que respiramos, a árvore que nós vemos e tiramos frutos dela. Como cuidamos da natureza? Então, é uma fase de Adler muito mais madura e nos leva a pensar nesse relacionamento com a espiritualidade, sendo a espiritualidade, seja lá o que você acredita que a espiritualidade é. Tá aí outros praticantes adlerianos, o Dinkelmeyer, o Sperry, identificaram uma sexta tarefa, que é a tarefa da parentalidade e da família. E é por isso que eu fico muito feliz de poder oferecer essa psicologia adleriana no Brasil e ter esse viés, essa visão de psicoeducação, porque Adler vem então nos ajudar a entender que nós o tempo todo estamos educando a nós mesmos e os outros em relação a essa psicologia. Por isso, psicoeducação. Então, estas seis tarefas constituem os desafios da vida. Na maioria dos casos, os clientes, os pacientes procuram a terapia devido a dificuldades em uma ou mais tarefas da vida. Olha só que interessante. Olha como o holismo novamente vem aqui banhar, como a luz do sol vem banhar o saber. E na hora que estamos com um paciente e ele vem reclamar do trabalho, nós vamos então permear e visitar outras áreas da vida para saber como estão indo as suas outras áreas da vida, como você está levando no seu estilo de vida a sua intimidade, a sua vida social, como elas estão indo? Elas estão congruentes com essa sua reclamação? Não estão? Então, essas dificuldades, elas surgem da interpretação por essa lógica, pessoal, essa lente única pela qual cada indivíduo vê a vida. E aí nós vamos procurar por erros básicos e percepções inadequadas associadas ao seu estilo de vida único. Então, portanto, o objetivo geral da terapia adleriana é ajudar as pessoas a fazerem pequenas alterações no seu estilo de vida, de forma a ajudá-los a realizar essas tarefas da vida com muito mais saúde e muito mais construtivo também. Isso muitas vezes envolve o uso do encorajamento para permitir que as pessoas encontrem a coragem necessária para enfrentar os desafios inerentes às tarefas da vida. Adler fala que nós somos imperfeitos. Lembra, a ideia do viver e desenvolver e do movimento não é para perfeição. É para quê? É para nós nos superarmos e nos autorrealizarmos nessa ideia de completude. Então, se nós somos imperfeitos, para nos movimentarmos, nós precisamos ter a coragem de ser imperfeitos. Então, eu tenho muito, muito mais para falar sobre os estilos de vida, e se você quiser saber mais detalhes, também se manifesta aqui na descrição do vídeo para que eu possa fazer uma aula sobre isso. E o nosso 10º e último princípio é o princípio do encorajamento. Adler é incrível, como ele realmente
usa a palavra coragem e usa de uma maneira muito intencional, porque nós precisamos agir com o coração, com cordialidade, para poder se movimentar e dar um passo de cada vez na nossa vida. E quando falta coragem, o ser humano pode se sentir desencorajado. Então, se olharmos aqui no Apostle of Freedom, na página 43, eu separei uma frase para vocês. Ele fala: eu apenas vejo perigo sobre isso, que você talvez possa ter muitas precauções na vida. Ser precavido é talvez a coisa mais perigosa que você possa fazer. Coragem é a única precaução que o ser humano precisa. Ele falava que o único problema de uma pessoa é ele ter precauções demais. Quem aqui já se viu numa situação que tentou começar um negócio novo ou tentou um relacionamento novo? E aí a gente fica passando vários e vários cenários na nossa cabeça, mas isso não vai dar certo, mas aqui não vai dar certo, mas aqui não daí você nem dá o primeiro passo, você nem vai consultar alguma coisa. E essas excesso de precaução, excesso. Lógico que precaução é necessária, mas excesso faz com que esse seja o único, o maior erro das pessoas. Então é necessário coragem. A coragem é a única precaução que todo ser humano precisa. Depois, na página 67, eu também coloquei uma observação. Vamos ver o que eu coloquei aqui para eu ler para vocês. Eu adoro essa frase do Adler. Ele fala assim, que existe uma lógica na cabeça, mas existe uma lógica no coração, mas existe uma lógica ainda mais profunda no todo. Então, coragem, ela é necessária e ela é preciso de razão, de emoção, mas acima de tudo, ver o todo. E eu também anotei a página 124 para falar sobre encorajamento. Por que que eu coloquei isso aqui? Aqui tem uma diferença de Adler versus Freud. Ele fala coragem. Adler costumava dizer é a saúde da alma. Em vez de tentar libertar a libido de Freud, o que não é nada mais além do desejo que não foi liberado do paciente, como Freud havia indicado no sistema dele, Adler sempre tentava liberar a coragem da alma da pessoa de forma a linkar com o amor ao seu vizinho, ou, como ele chamava, a lei do interesse social. Então, coragem é a saúde da alma. Então, encorajamento é fundamental para a terapia adleriana quando os pacientes estão desanimados, desencorajados, incapazes de enfrentar a vida. O encorajamento está na receita para o sucesso da terapia. Então, Adler, ele escreve que em cada etapa do tratamento, existem 4 etapas de uma terapia adleriana, nós nunca devemos nos desviar do caminho do encorajamento. Sempre lembrar. É, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com um mestre, professor adleriano, que ele dizia que assim que nós terminamos uma consulta como terapeutas com alguém, nós entregamos para aquela pessoa algo que vimos de bom nela. Talvez seja a última vez que vamos a encontrá-la, talvez seja uma sessão que vamos ter frequente com aquela pessoa, mas sempre entregar algo encorajador para ela no final, algo que talvez nem a pessoa consiga enxergar. Então, encorajar significa abrir espaço para o outro agir com o coração. Que isso significa? Que, no mínimo, significa que os orientadores, os psicoterapeutas, os psicoeducadores são fontes de influência positivas e amigáveis, que confiam na capacidade da outra pessoa para fazer mudanças positivas e que
elas possam estabelecer metas de forma colaborativa. Ok, você não consegue isso, mas eu estou aqui para te ajudar. Não vou fazer por você, mas eu estou aqui para te ajudar. E apoiar esse indivíduo na concretização dos seus objetivos. Então, vale a pena repetir. Se você estiver fazendo terapia adleriana, você nunca será desviado do caminho do encorajamento. Sempre terá um tom no qual você se sentirá visto, ouvido e compreendido. Adler costumava falar que encorajamento é conseguir, pelo menos tentar, olhar pelo olhar do outro, ouvir pelos ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. E quando a gente sente com o coração do outro, e conseguimos entregar isso, era isso que você queria dizer, era isso que você estava tentando fazer, acabou saindo errado, era isso. Aí a pessoa se vê, nossa, alguém me viu, alguém me escutou, alguém realmente sabe como é ser eu mesmo. Aquilo é muito encorajador. E ter essa capacidade de poder encorajar alguém é um presente muito bom para dar e para receber. Então, existem pelo menos duas abordagens gerais para o encorajamento na terapia e na educação parental. A primeira delas é a abordagem Você Consegue, que envolve psicoeducadores assumindo um papel de apoio, você consegue. Ele pode ser expresso de maneira direta ou indireta, mas a mensagem geral é de ajudar a outra pessoa, de ajudar aquele pai, aquela mãe, aquele professor, de que ele é capaz, de que ele é competente. E nós, como terapeutas adlerianos, poder dar esse presente de transmitir que você é capaz, que você é competente. Nossa, a pessoa sai da terapia, né, se sentindo grande. Talvez o problema não seja tão ruim assim. Eu posso dar um pequeno passo. E a segunda abordagem é uma abordagem reflexiva. Essa abordagem é muito mais sutil e muitas vezes ela é expressa com as palavras. Um terapeuta pode dizer para o seu paciente: Puxa, eu percebi que essa semana a sua voz soa mais forte, você parece mais confiante na sua capacidade para lidar com esse estresse no trabalho. Então as pessoas elas podem falar, nossa, nem eu tinha notado isso. É muito encorajador sentir-se pertencente. Pertencer é maravilhoso, mas por si só não é suficiente. Nós precisamos também nos sentir úteis e nos sentir vistos. E isso envolve uma ação social. Então, resumindo a nossa aula de hoje, para Adler, a palavra psicoterapia, a saúde psicológica e o bem-estar é encorajamento. Em contraste, o caminho para a doença psicológica está no desencorajamento. A citação a seguir, ela captura as ideias de Adler sobre a psicopatologia e o tratamento, bem como a sua atitude otimista. Então, para encerrar, eu vou contar uma historinha. Quando um médico disse certa vez a Adler: Eu não acredito que você possa tornar normal essa criança que está atrasada. E o doutor Adler respondeu: Por que você diz isso? Alguém poderia fazer qualquer criança normal se tornar atrasada. Basta desencorajá-lo o suficiente. Ou seja, deixo para você a reflexão dessa história. E se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais do meu conteúdo, lá no Instagram, Filosofia Positiva Oficial. Como sempre, eu fico aqui para ouvir os seus comentários desta aula maravilhosa que cobrimos 10 princípios da psicologia adleriana. Eu sou a Fernanda Ali, mestre em educação com especialização em psicologia adleriana, e eu deixo aqui o meu abraço saudoso e sigam com coragem. Até a próxima aula.